Olá, seja bem-vindo ao Função Excel. Nesse vídeo eu vou te mostrar para que servem as hashtags no Excel. Hashtag surgiu lá no Twitter, né? Depois acabou se espalhando por tudo que é rede social, hoje tem tudo, e até que chegou no Excel, por incrível que pareça, e é bastante útil, facilita bastante, é uma baita de uma mão na roda. Mas para que serve a hashtag no Excel? Bom, no Excel, hashtag serve para você conseguir fazer uma referência a uma célula que despeja o seu resultado em mais de uma célula, ou seja, uma fórmula cujo resultado é despejado em mais de uma célula, sem que você tenha que referenciar célula a célula desse resultado. Você faz referência a apenas uma célula, a célula original, onde está a fórmula que se despeja, e aí você põe a hashtag no final, e ele vai fazer referência ao intervalo como um todo. Tá, calma, eu sei, parece um pouco confuso, mas vou mostrar alguns exemplos aqui, vai ficar bem fácil de entender. Antes da gente começar, vamos fazer um combinado aqui entre eu e você. Se esse vídeo te ajudar, seja lá no que for, no Excel, vamos deixar combinado que você vai deixar o seu like e também a sua inscrição aqui no Função Excel para já ajudar o seu eu do futuro a continuar aprendendo mais Excel. Quando você precisar de alguma dica, alguma informação, alguma instrução, algum guia sobre Excel, você já vai saber onde encontrar, que é aqui no Função Excel. Além disso, se você acredita que o conteúdo que é postado aqui no nosso canal e também lá no nosso site, funçãoexcel.com.br, se você acha que esse conteúdo é de qualidade e que tem algum valor, você pode nos ajudar a continuar existindo fazendo um Pix, utilizando o QR Code que está aparecendo aí na tela. Esse QR Code vai aparecer ao longo do vídeo em alguns momentos, e aí você já sabe que é para lembrar você que você pode ajudar o Função Excel fazendo um Pix, simplesmente escaneando o QR Code. Bom, primeiro vamos entender o que são funções que despejam. Isso é uma novidade no Excel, não tão nova assim, mas ela está presente no Excel para quem é assinante do pacote Office 365. Então, se você assina esse pacote, você tem algumas funções novas. Seria a função único, a função filtro, a função classificar e algumas outras. Bom, essas funções, quando você usa elas, você pode ver que você escreve elas em uma célula apenas, mas o resultado delas aparece em mais de uma célula, ou seja, ela é despejada em mais de uma célula. O contrário de uma fórmula normal no Excel, né, que o resultado fica sempre naquela uma célula onde você inseriu a fórmula. Outra forma de a gente ver isso é apenas a gente fazer uma referência a mais de uma célula numa fórmula. Então, se eu fizer, por exemplo, igual A1 até A10, na célula C1, por exemplo, o resultado vai ser exibido de C1 até C10, certo? Porque eu estou referenciando a uma área e não apenas uma célula única. Vamos olhar isso aqui na tela. Então, eu tenho aqui uma lista de fornecedores, então de A1 até A10. Se eu vier aqui em C1, como eu falei, eu disser que ela é igual a A1 até A10 e apertar Enter, eu tenho meu resultado despejado aqui de C1 até C10. A gente consegue ver que essa é uma fórmula despejada. Quando eu seleciono qualquer célula aqui desse intervalo, note que tem essa caixa em azul ao redor, porém a fórmula ela está apenas na primeira célula. Pode ver que quando eu seleciono a célula C1, a nossa fórmula lá fica preta, né, como é o normal, na cor preta. Se eu seleciono qualquer outra célula desse intervalo aqui, ela fica acinzentada ali. E também, se eu inserir qualquer valor ou qualquer fórmula dentro desse intervalo aqui, que não seja lá na célula C1, né, que removeria a fórmula presente agora no momento, eu vou obter um erro despejar. Então, se eu colocar aqui um texto no meio, certo? Der um Enter. Então, eu tenho um erro lá na minha fórmula de C1, se eu selecionar ela, vai marcar aqui o quadro em azul novamente, agora tracejado, indicando que ele está tentando preencher naquela área, naquelas células, mas ele não consegue porque tem um texto aqui no meio. Então, no momento que eu deleto esse texto, ele volta a aparecer. Legal, então qualquer mudança que eu fizer aqui no intervalo de A1 até A10, vai mudar também aqui a minha fórmula de C1 até C10. Certo? Qual que é a maneira errada, então, de usar o hashtag? Eu não posso simplesmente pegar aqui, fazer igual a 1 e colocar um hashtag. Isso não vai funcionar. Então, como eu disse, a gente precisa ter uma função que despeje o seu resultado em mais de uma célula. Então, se eu apertar Enter aqui, há um hashtag, apertar Enter, eu tenho um erro de referência. Agora, se eu fizer C1
hashtag, apertar Enter, eu tenho o mesmo resultado aqui de C1. Então é a mesma coisa. Então se o meu C1 aqui mudar de tamanho, ou se ele mudar os itens que tem ali dentro, a minha fórmula lá em E1 vai continuar buscando sempre o intervalo correto. É claro que, aqui nesse caso, o meu intervalo original, que é de A1 até A10, ele é simplesmente um intervalo de células, ele não é uma tabela. Então eu teria que também modificar sempre a minha fórmula lá em C1 para aumentar ou diminuir conforme os dados ali na coluna A sejam alterados. Mas se a gente tiver isso aqui em tabela, vai ficar muito mais fácil. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente, tá? Então, primeiro, a vantagem aqui da gente usar o hashtag é que a gente consegue fazer uma referência, né, a um intervalo de células, usando apenas uma célula como padrão, né? E a gente sempre vai ter ela mudando de tamanho conforme a referência, né, que ela está fazendo também mude. Agora vamos ver isso em forma de tabela. Então eu vou formatar aqui esse meu intervalo aqui de células como uma tabela no Excel. Então vamos inserir uma tabela, minha tabela tem cabeçalhos. Ok? Agora isso aqui é uma tabela de fato e ela se chama tabela 1. E eu vou mudar aqui a minha fórmula de C1, em vez de ser de A1 até A10, vou apagar isso daqui, vou selecionar qualquer célula aqui do intervalo da minha tabela e vou no teclado apertar Ctrl espaço. Ele vai automaticamente selecionar toda a coluna fornecedor da tabela 1. Eu poderia fazer isso manualmente também, tá? Vou até apagar aqui para mostrar, então igual, poderia só marcar aqui manualmente e ele vai automaticamente dizer que é a tabela 1 fornecedor. Aperto Enter. Então agora eu tenho todos os fornecedores aqui, direto vindo para C1. Eu consigo fazer a referência em A1 utilizando o hashtag. Ele vai pegar todo esse intervalo de C1 até C9. É claro que agora eu excluí lá A1, né? Eu não estou pegando o cabeçalho, então ficamos com um intervalo um pouquinho mais curto aqui. Agora, se eu inserir alguma coisa aqui embaixo, por exemplo, teste, note que a minha tabela ela se estendeu, né? Assim como o resultado em C1 se estendeu, porque eu estou pegando ali a tabela como um todo, e também a minha referência em E1 também se estendeu, então, embora eu esteja marcando apenas C1 e hashtag. Então essa é a verdadeira vantagem de utilizar o hashtag em fórmula. Eu poderia agora, então, como um exemplo, digamos que eu queira pegar apenas os primeiros 3 caracteres do nome dos fornecedores que estão aqui na coluna C. Então, em vez de eu fazer aqui, como eu faria normalmente, né, eu colocaria esquerda, faria referência aqui à célula C1 e colocaria 3 como segundo argumento da função esquerda. Eu pegaria isso aqui e arrastaria para baixo. Legal, consegui os 3 caracteres. Mas se eu mudar agora aqui e colocar um novo teste, vou colocar aqui A, B, C, D, E, F, G, a minha fórmula lá em G, ele não está buscando essa nova entrada que eu coloquei na tabela de fornecedores. Então como é que eu faço para com que isso seja automático? Então vou usar o hashtag. Vou apagar tudo que eu tenho aqui, está em E também. Vou fazer aqui na E1. Então vai ser esquerda, C1, vou colocar um hashtag. Então ele vai pegar o intervalo como um todo, ponto e vírgula, segundo argumento 3, então os 3 primeiros caracteres. Aperto Enter e pronto. Então agora eu consigo fazer referência a apenas uma célula, ela sempre vai mudar o tamanho de forma automática, buscando qualquer nova entrada que eu tenha lá na minha tabela. Tanto que se eu remover aqui, deixa eu remover esta linha como um todo, pronto, ele já diminuiu também, vou remover aqui o teste também, removeu lá também, e como se eu for adicionando também, vai adicionando nas nossas duas listas da coluna C e da coluna E. Bom, era isso, eu espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece do nosso combinado. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa aqui no Excel, deixa o seu like e se inscreve no canal para ajudar o seu eu do futuro. E também, se você quer ajudar o Função Excel a continuar existindo, ajuda a gente mandando um Pix no nosso QR Code que está aparecendo aí na tela. Até a próxima!